Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, um podcast que fala exatamente sobre negócios e histórias. Afinal de contas, todo bom negócio começa com uma boa história. Então queria já convidar você a tomar o seu assento aí, traga a sua pipoquinha, a sua Coca-Cola, um café e fique à vontade para assistir mais esse episódio que vai trazer um tema muito interessante. Você que já empreende, você que tem empresa, esse tema vai realmente te ajudar e tirar várias dores de cabeça que você poderia ter. Então, assim, sem mais delongas, seja realmente muito bem-vindo. Você que já está aí, aproveita que o podcast está começando, já se inscreve lá no nosso canal, já ativa as notificações também, para que você não perca nenhum dos nossos novos episódios. Tem muita coisa boa chegando, já teve outros episódios aí, todos eles com conteúdo muito bom, que realmente ajuda você que está querendo tirar a tua ideia do papel. Sempre toco nesse ponto, porque você quer começar a empreender, não sabe por onde começar, o podcast está aqui para te ajudar. Ou você que já empreende também, o podcast está aqui trazendo dicas, insights muito importantes para que você consiga realmente avançar aí e ingressar ou continuar no mundo dos negócios, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais arrodeio, queria realmente dizer que vamos dar início a mais um episódio com um assunto muito interessante. Estou aqui com uma amiga, uma pessoa que realmente me ajudou bastante e foi exatamente nesse âmbito profissional que a gente se conheceu. E através desse suporte que ela me deu, eu vi que a seriedade, a forma em que ela trabalha realmente leva a empresa para um outro nível, leva a empresa para realmente para um resultado diferente. Então, estar comprometido são características de profissionais que realmente são fora da curva. Então, obrigada. Boa noite, minha amiga. Boa noite, seja muito bem-vinda, Rayane. Obrigada, muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade e a confiança no meu trabalho, né? Começar já com um elogio desse. Que bom. Traz a responsabilidade, né? Demais. Pois é, a ideia do podcast é a gente ficar realmente à vontade. Eu teci esse comentário a respeito. Queria já começar testemunhando isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, de fato, a sua transparência, né, a questão do seu suporte para mim naquele momento. A minha empresa passou por um momento que eu precisava do serviço de Rayane, não a conhecia, e aí acabou que por uma ligação que você me fez, a gente trocou ideia e as coisas fluíram. E assim, sou muito grato, né, pela transparência e o alto profissionalismo. Então, pessoal, vamos falar sobre o que então hoje? Vamos falar sobre contratação. Independente da empresa, se você é um microempreendedor individual, se você é uma empresa do Simples Nacional ou de qualquer outro regime, né, independente do tamanho, você ou já se deparou com essa situação ou vai se deparar com a situação da contratação. É um processo muito natural, né, que é corriqueiro, até diria assim, porque no mundo empresarial não há como a gente fazer tudo sozinho. Sim, claro. Então a gente vai precisar estender, montar o nosso time, montar a nossa equipe para que a gente consiga atingir os resultados esperados. Agora, para isso, não é feito de todo jeito. Eu falei que era corriqueiro no sentido de ser uma rotina, sim, né, que faz parte do processo empresarial. Agora não pode ser de toda forma. Então, hoje eu queria que você realmente ficasse atento às dicas. Vamos falar aqui sobre as contratações e tem muita coisa boa chegando aí. E eu queria começar, Rayane, falando, assim, fala um pouquinho mais sobre Rayane, né, sobre esse sua área de atuação, certo, como você atua, antes da gente começar sobre o tema dessa noite. Fica... boa noite a todos. Novamente agradecendo a vocês, José, pela confiança no meu trabalho. Muito importante, se todos os empresários, empreendedores confiassem assim dessa forma, com certeza os meus planos e projetos já teriam avançado muito e eles têm uma boa intenção assim gigantesca. Né? Eu me chamo Rayane, eu trabalho como recursos humanos de um escritório de contabilidade. Eu trabalho como recursos humanos em uma construtora daqui de uma pessoa e sempre trabalhei nessas áreas voltadas para departamento pessoal. Passei 6 anos trabalhando no escritório de contabilidade no departamento pessoal. E surgiu uma oportunidade nesse hoje que eu estou para trabalhar com recursos humanos e coordenar, junto com os diretores, os sócios e a própria contabilidade, o recursos humanos dessa construtora.
Eu hoje, é muito recente, muito bebezinho, eu estou criando um projeto junto com um colega meu, chamado Luan, para um grupo de oportunidades, né? Mas não se ficando só na questão das contratações, de colocar as vagas disponíveis, não. O meu grupo ele é um pouco além disso. O meu grupo é trazer para os empresários, os donos das empresas, de negócios grandes ou pequenos. Grande parte dos negócios grandes, eles têm realmente uma equipe muito grande, muito preparada. Eles às vezes não me dão chance nem de ouvir. Mas os empresários menores, com um RH um pouco reduzido, que está cheio de coisa para fazer, ou que não tenha RH, que seja você mesmo Verdade. para fazer a sua entrevista, a sua contratação, como foi o seu caso, eu fazer o primeiro contato, eu levar a minha experiência como recursos humanos para essa primeira contratação, para essa primeira fase, né? Fazer esse primeiro contato com o candidato, essas primeiras entrevistas. Eu faço uma entrevista só com o candidato, mas eu acho muito necessário fazer para sentir o que é que o candidato quer, almeja, pretende dentro da empresa. E se ele for aprovado no meu processo seletivo, eu indico como eu fiz com você, eu indico para a empresa, esse candidato tem o perfil que você precisa, escute-o, ouça-o, entre em uma reunião com ele, faça uma entrevista com ele, né, para que você não vai se arrepender, porque primeiro tenha confiança no meu trabalho, né, Verdade. que é muito importante. E existe ainda uma resistência muito grande com relação aos empresários ou ao RH dessas pequenas empresas. Eu não sei se sentem ameaçados ou que talvez pensem que a gente está querendo fazer o papel deles, Tomar o lugar, né? tomar o lugar deles. Mas, na verdade, não é isso. O papel que eu quero trazer é de tranquilidade para o empresário. É saber que eu estou indicando para ele alguém que, com o meu olhar de recursos humanos, vai valer a pena para ele, sabe? O meu trabalho é um trabalho sério. Eu não faço perguntas avulsas. Eu lido realmente com o dia a dia, com o direcionamento. Eu direciono os meus candidatos. Quando eles são selecionados, quando a empresa diz que quer conhecer eles recebem uma listagem para responder de comportamento, de questões de habilidades profissionais, de prática. Eu coloco situações como que eles resolvendo aquela situação, como é que eles iam trazer de benefício para dentro da empresa, para poder ver se vale a pena para você esse candidato. Então, assim, hoje, João Pessoa, a gente está passando por uma expansão muito grande, a cidade está crescendo. Divulgaram tanto João Pessoa, né? Que João Verdade. Pessoa hoje em dia a gente tira pelo trânsito, né? João Pessoa está enorme. As vagas estão, sim, se expandindo. O mercado está fervoroso, graças a Deus, com vagas de trabalho. Mas se fala muito sobre a dificuldade de contratar pessoas capacitadas, qualificadas. A exigência do mercado para isso é muito grande, né? Não basta ter só ensino médio, não basta ter só ensino superior, não basta ter mestrado, tem que ter experiência de no mínimo 6 anos, de no mínimo 6 meses, de no mínimo 1 ano. E eu entendo a necessidade da experiência, mas pouco se fala também da dificuldade e do olhar crítico, mas de um olhar humano, de um olhar voltado para o comportamento do dono da empresa. Você, como dono, como empresário, você está querendo o quê do seu novo contratado? Né? Porque o que é muito importante para a gente ver no perfil da contratação é a habilidade, né? Claro, a habilidade, a experiência que as pessoas têm, que os funcionários tenham, mas e a questão do comportamento? Será que esse candidato se adequa à cultura da empresa? Será Perfeito. que eu tenho uma empresa que tem uma cultura? Perfeito. Será que eu, como gestor, eu estou observando os trejeitos dele? Esse candidato vai me dar uma dor de cabeça lá na frente ou não? Eu estou olhando aqui se ele tem um currículo acentuado, se ele tem um currículo que fala inglês, se ele tem um currículo com várias formações. E, na verdade, formação é uma coisa muito importante, mas não quer dizer nada. Porque se você não aprendeu aquilo que você teve na sua época da formação, ela não significa nada, né? Verdade. Então, assim, o meu trabalho é levar isso para a empresa, essa tranquilidade, essa certeza de que o candidato ele vai ser muito bem analisado. Eu não vou pegar uma pessoa no meio da rua e vou dizer, bora aqui trabalhar, não, eu vou analisar.
entendeu? Eu vou analisar o comportamento dela, eu vou analisar a capacidade dela resolver um problema para a empresa, eu vou analisar a vontade que ela tem de trabalhar e a força que ela tem de aprender, porque isso eu acho que falta muito nos empresários entenderem também que a habilidade é uma coisa que se ensina. Às vezes a gente não tem tempo, lógico. Sim. Às vezes é uma contratação imediata, você não tem tempo. O ideal realmente é que aquela pessoa tenha a experiência, que ela tenha noção do que é para fazer. E eu entendo. Mas a gente também precisa ter essa noção de que a habilidade é uma coisa que ela é treinável. Né? A gente treina uma pessoa para aprender um sistema, para aprender a mexer no computador, para aprender a escrever o que a gente precisa, um e-mail da forma que a gente quer que ela escreva, mas o comportamento de uma pessoa a gente não consegue mudar. Verdade. Né? Essa questão do comportamento, ela está muito ligada à personalidade, né, da pessoa. Então, assim, é muito, muito difícil essa questão da gente alterar a personalidade ou o comportamento, porque já são capas e mais capas, camadas, né, de experiências que a pessoa acumulou ao longo da vida, né? A bagagem dela. Pois então, assim, você entra num contexto de uma empresa e aí você tem outras pessoas que vão trabalhar naquele ecossistema, você tem aquelas demandas e, então, assim, cada um, chega um momento que cada um realmente começa a externar o seu comportamento, porque né? Aquilo são vícios de comportamento, são vícios de trabalho. Eu trabalhei com uma pessoa que ela sempre disse, eu admiro muito, continuo sempre admirando, que ela dizia muito que preferia alguém que chegasse no setor dela sem saber de nada e ser treinado para trabalhar da maneira que ela precisava, da forma que ela precisava, que seria bom até para essa própria pessoa que estaria aprendendo, do que vir com vícios de comportamento de outro ambiente. Porque acaba adoecendo os funcionários que estão lá, muitas vezes, né, frustrados ou alguma coisa até, e até para a própria pessoa que está com tanto interesse, tanta vontade de trabalhar e uma chance não é dada. Porque muitas vezes os candidatos eles entram em contato comigo e fazem, eu só queria uma chance para trabalhar. Mas como é que eu vou ter essa chance para trabalhar se não é me dada, se não me é ofertada? Volto a dizer, eu bato na mesma tecla. Nenhuma empresa é obrigada a contratar de fato pessoas que ela tenha que ter aquele tempo e disposição para ensinar algo que ela está precisando com urgência. Mas se você tiver, sim, uma equipe que você se ocupou em treinar, que você se ocupou... eu escutei no seu outro podcast que você estava gloriosamente falando que a gente tem que... Nós somos o dono e nós somos funcionários tanto como o outro. Se fosse assim, vocês não teriam Prolabore. Verdade. Vocês são funcionários como outro qualquer. E, na verdade, o funcionário mais fundamental. Vocês são a peça-chave do negócio de vocês. Então, como é que vocês têm uma empresa que vocês não se dão o trabalho de criar metodologias, de criar cultura, de criar treinamentos, de criar capacitações, processos? Porque essa questão do processo seletivo, existe uma deficiência muito grande. O processo seletivo hoje das empresas, grande parte das que eu já vi, trabalho, conheço, faz assim, não, você me manda... Primeira coisa, cadê o currículo da pessoa? Claro que o currículo é fundamental, ela é uma questão até de documental, né? Você precisa tem ali informações sobre a pessoa que são importantes, né? Porque senão vira bagunça, né? Verdade. Tem que ter uma organização. Mas não, olha, manda a pessoa para mim, manda o currículo dela para mim, tá certo. Como foi teu processo? Porque o meu processo é um. Eu estou dizendo que o teu funcionário tal, que esse funcionário vai ser ok para você, que ele vai dar certo, que você vai ter êxito se você contratar ele, né? Mas o teu processo quando tu chega lá, porque eu não posso fazer o teu trabalho. Verdade. Principalmente eu não posso ter o teu olhar de dono. Porque é necessário o seu olhar de dono. Ah, mas eu tenho pessoas no RH que são capacitadas para fazer isso. Não, tudo bem, eu concordo com você. Mas o teu olhar de dono tem que ter. Verdade. E como é que você está fazendo isso dentro da sua empresa? Ou você está simplesmente analisando o currículo, está dando contado no relógio 5 a 10 minutos de conversa e pronto. É assim que está sendo seu processo? Ou não, seu processo é extremamente demorado, seu processo são várias etapas, muitas vezes sem perna em cabeça, seus funcionários não são
treinados da maneira certa para fazer teu processo e tu quer exigir quando você contrata essa pessoa que essa pessoa venha, mas você nem viu ela, você nem olhou para ela, você nem quis saber da história dela. Verdade. Porque como eu estava dizendo a você nos bastidores, o currículo ele é inicial, né? Ele é a história inicial, ele não é o fim dela. Verdade. E eu li, eu gosto bastante de ler, eu li que o dono de uma empresa, eu acho que o nome dela é The Virgin Group, ele dizia o seguinte: escolha pessoas com quem você gostaria de trabalhar, porque habilidades elas são ensinadas. Verdade. Então, você está escolhendo bem os funcionários que você quer ter dentro da sua empresa. Você também está ofertando a esses funcionários que você está dentro desse processo insights que podem melhorar a comunicação deles. Porque uma coisa que tem uma deficiência muito grande. Eu faço uma entrevista aqui com você, eu não gostei de você, não estou falando de julgamento, estou falando de olhar profissional. Eu fiz uma entrevista com você, não gostei do seu comportamento, hora nenhuma. Eu, como profissional, parei para você dizer, eu acredito que você poderia melhorar nisso e nisso, e não estou falando de crítica construtiva, não. Eu estou falando de insights mesmo. Estou falando de chegar no profissional que você está entrevistando e dizer a ele: eu acredito que se você melhorar esse aqui, seu ponto forte é muito, muito forte nesse setor aqui. E nesse aqui você peca um pouco. Vamos começar a trabalhar nesse aqui. Para as próximas entrevistas você ter êxito. Os pontos positivos e negativos. Tem vários candidatos que chegam para mim e dizem assim: eu fui para tal empresa, fiz a entrevista, até agora eu não recebi nenhum retorno. Poxa, você não dizer nenhum candidato que infelizmente ele não foi classificado para essa vaga. Então, assim, as empresas estão pecando também. Entendeu? Tá faltando um profissional qualificado. Tem certeza que tá faltando um profissional qualificado? Ou você não tá dando a chance a profissionais que estão se qualificando? Ou você não está criando metodologias no seu trabalho que possam otimizar e fazer com que esses mesmos candidatos queiram ficar na sua empresa? Perfeito. Porque também tem essa questão, José. Eu estou oferecendo um emprego às pessoas que têm que lutar por ele. Tudo bem, mas você trabalha sozinho? Verdade. Sim, você consegue, você com um bebezinho recente em casa, se você não tiver uma equipe que você fechou ali naquele quadradinho, time ajustado realmente, que você fechou, que eles estão ali satisfeitos naquele ambiente de trabalho, e aquilo ali você vai despreocupado, você não vai deixar de lado, mas você vai despreocupado, porque você fez um processo seletivo bem feito. Verdade. Você analisou. Por isso que eu acho que as entrevistas, os empresários, eles precisam ter muito cuidado com as entrevistas, muito. Então, de fato, colocando o colaborador que está ali, gastou passagem, gastou tempo, certo? Pela vaga que ele quer, pela vaga que ele almeja, certo? Mas você colocou ele em caráter prático para ver se ele desenrola o que você precisa? Ou você só, de fato, só olhou um currículo? Ou olhou a roupa que ele estava? Porque muitas vezes nós, mulheres principalmente, somos muito julgadas pela nossa vestimenta, esquecendo que existe um além por trás dela, com certeza, né? Concordo plenamente. Então, assim, como é que está sendo, de fato, você como empresário? Você está olhando como? O quê, né? O quê? O que é que realmente tá prevalecendo no seu critério de seleção, no seu critério de contratação? Está prevalecendo o que está escrito num currículo? Tem pessoas que, de fato, não sabem fazer eu até cobro uma taxa irrisória para fazer um currículo bem feito, para as pessoas entenderem o que é um currículo bem elaborado, tranquilo, simples, que não precisa de informação só para encher linguiça. Porque a gente também não pode falar só dos empresários, a gente também precisa falar das dificuldades também, que se é encontrar pessoas com interesse, né, de pelo menos fazer de tudo para numa entrevista ela se portar direito. Ela não quer tanta vaga. Verdade. Ela não quer tanto trabalhar. Todos os meus candidatos, quando eu encaminho para as empresas que confiam no meu trabalho, e que eu agradeço a todas elas, eu peço, chegue 20 minutos antes. Eu mando um folder para ele. Chegue 20 minutos antes. Vá vestido e pesquise a cultura da empresa, porque as empresas, na maioria, hoje tem site, tem Instagram, né? Sim. A internet favoreceu muito isso. E você pesquisou a cultura da empresa para você saber se você pode ir de tênis. Não é questão de preconceito. A gente usa o que tem, o que se... É questão de condições, claro. Mas dentro da sua possibilidade.
vá alinhado para a empresa também enxergar com outros olhos, asseio, tomar banho, homens fazer barba, né? Mulheres não ir, de fato, com roupas decotadas, com roupas justas, mas, lógico, verificando a cultura da empresa. Tem empresas que querem ser como o Google, trabalhar com livres, né, livres trajes, mas nem toda empresa é o Google. Cada empresa tem a sua, né, sua rotina, sua maneira de pensar, trabalhar, de agir. Mas voltando novamente para o contexto da contratação e a deficiência das empresas, eu acredito que o que está faltando muito no mercado são empregadores que vejam com um critério muito atencioso e muito humano na escolha do candidato também. Né? Não falo que a questão da experiência não seja importante. Com certeza a questão da experiência é muito importante, é necessária, né? Mas qual critério que vocês estão usando? Eu digo porque na conversa que a gente teve quando eu fui oferecer meu serviço a você, nós conversamos por um bom tempo e você até me falou o que é que sua empresa fornece de bônus para os empregados, porque é um bônus, né? Sua empresa tem redário, sua empresa tem uma sala de jogos, né? Sua empresa tem um horário flexível. Isso jornada reduzida, né? Uma jornada reduzida. Essa jornada reduzida, isso é parte de uma cultura. Verdade. Eu tenho certeza que os seus funcionários hoje que trabalham lá são satisfeitos. Não é questão de tudo é perfeito, não. Existem problemas, tem clientes que são complicados. A gente sabe, eu trabalhei com contabilidade por muitos anos e a gente sabe como é. É uma demanda de tudo gente, né? E departamento pessoal, meu filho, é tudo agora. Tem que ser pra Fora ontem. A legislação do departamento pessoal, que muda a gente sabe tanto, como né? é. Complexa. Muda, é complexo. Eu era home office. E o home office, gente, trabalha 2 vezes mais. Verdade. Né? Mas, assim, com certeza, hoje, seus funcionários, eles podem trabalhar com muitas demandas, mas eles não são tão asfixiados no quesito humano. Verdade. Eu tenho certeza, se eles chegarem para você e trouxerem problemas pessoais, que não tem nada a ver com o trabalho, mas trazerem problemas pessoais, eles vão ser ouvidos. Eu escutei, quando você estava fazendo, ouvi do seu podcast, você falar que você tem que saber os sonhos dos seus funcionários. Verdade. E isso é muito importante. Então, até isso faz parte da contratação. Quando você contrata alguém, você está disposto a ouvir o que aquela pessoa está o que aquela pessoa está passando, a energia que ela está passando. Às vezes a pessoa só quer uma chance. Entendeu? Então, eu acho que sim, as empresas estão pecando muito hoje no processo seletivo. E assim, Rayane, a questão da contratação ela é exatamente essa divisão, né? Empresa e candidato. Claro. Né? E existem essas duas perspectivas. A perspectiva de quem está contratando, como você falou, e de quem está sendo contratado. Claro. Eu acho que o empresário, ele precisa entender que assim, é porque depende muito da cultura, como você falou, né? Dando um passo atrás aqui, a questão da cultura ela é essencial ao negócio, porque a cultura é exatamente o comportamento, o estabelecimento de processos, de entendimento das rotinas do escritório, da empresa, para que no momento de dificuldade, ou no momento de dúvida, ou no momento de problema, como é que a equipe vai agir? Então, se existe uma cultura, aqueles princípios e valores estão ali ligados à equipe, né? Aquilo é conversado. Automaticamente se alinham, automaticamente a equipe está ajustada. É diferente de fazer a coisa de qualquer jeito. Então, a necessidade da cultura, eu acho que ela precede exatamente o sucesso na questão da contratação. Com certeza. Porque quando você vai oferecer a vaga e você mostra um pouco da sua cultura, as pessoas elas vão se sentir atraídas ou não, dependendo de quê? Dependendo do perfil dela. Se o perfil dela se identifica, se conecta com a cultura da sua empresa, a contratação ela vai ser mais fácil. Então, muitas vezes eu pego no escritório, trazendo casos práticos, pessoas que depois de um momento de desligamento, né, tem causas em justiça, tem todo esse dispêndio financeiro, porque não é só o tempo, né? Sim, tem essa questão judicial que também não é bacana, aí os empresários às vezes existe essa dificuldade, aí tem que ir para uma audiência, e contrata advogado, e às vezes tudo isso poderia ser evitado, né, se você fizesse a coisa com a devida atenção. Que é o início de tudo. É o início de tudo, né? É o início de tudo. Então, assim, na sua perspectiva, como você trabalha, tem know-how do RH, você acha que as empresas hoje
hoje, elas pecam por não dar a devida atenção na contratação. Sim, e citando até um caso que você falou sobre mostrar para que se torne atrativo nessa questão da contratação, falta muita transparência até na hora de demonstrar sua oportunidade. Até os folders que são criados não são hoje mais atrativos. Não se explica o que a empresa dá, o que a empresa fornece, para você olhar e dizer, tá, mas essa empresa fornece o que para mim? Lógico que a gente entende que você que está precisando de trabalho, as pessoas têm muito essa visão, eu estou precisando de trabalho, as pessoas precisam de trabalho, não tem que escolher nada não, ela está precisando de trabalho, né? Mas assim... até as oportunidades, como elas são passadas, né? Eu estou precisando de X vaga para X. Não tem, nem a propaganda. Não tem, porque eu me lembro que na sua especificava do que precisava da vaga, especificava qual era o salário, especificava a questão até do horário flexível, entendeu? Então, nem esse cuidado na hora da contratação, na hora da exemplificação da vaga, as empresas não estão tendo, entendeu? Não são todas, lógico, a maioria tem, mas não estão tendo. Já aconteceu casos de me pedirem vagas X e eu me preocupar em fazer um bannerzinho, eu baixar um aplicativo que otimiza meu tempo, né? E fazer para ser mais atrativo, para ser transparente, porque o processo ele precisa ser muito transparente. Verdade. Né? Você não pode prometer ao funcionário que você vai fazer X coisas se você sabe que no viés da realidade você não está fazendo. E eu acho que, pegando esse gancho aí, pronto, isso aí é algo que os empresários precisam entender. Eu acho que, na realidade, não só os empresários, permeiam a nossa vida pessoal também. Tem uma coisa que eu sempre digo lá no escritório, olha, o combinado não sai caro. Se a gente cumprir o que foi combinado, dá certo. E quando eu digo isso, não é nem só o colaborador com relação ao meu escritório. É o escritório com relação à equipe. Então, assim, você que é empresário, comece a pensar dessa forma, né? Você oferecer, se você combinou, faça. Né? Com certeza. Porque às vezes a gente exige muito do outro lado. Olha, eu quero que você faça. Mas será que o que eu comentei, na entrevista, o que eu prometi, eu estou cumprindo? Falei? Né? Exatamente. Porque eu acho que a grande sacada da coisa é esse senso de comprometimento que vai numa via de mão dupla. Claro. Entre empresa e colaborador e o contrário. Com certeza. Porque se a gente não assim o faz, se a gente quebra aquilo que a gente promete, a gente começa a abalar a questão da confiança. A credibilidade, ela é perdida. E aí a credibilidade, ela é perdida. Exatamente. Então, eu tenho uma questão muito assim, eu gosto de trazer os casos do escritório, porque a gente tem uma equipe, a equipe, assim, passou por ajustes, porque eu acho que é natural. Sim, sempre, claro, né? Acontece. E a gente vai evoluindo a cada nova contratação, aprendizado, Sim. Conhecendo pessoas como você que tem essa expertise, e a gente não tem como saber de tudo. Então a gente precisa exatamente essa humildade que o empresário precisa ter, né? Eu dei uma palestra recentemente sobre a diferença de líder e de chefe. E eu acredito que a maioria dos empresários, eles são chefes. O contexto de mandar, de obediência, de liderança, né, de hierarquia, chefe e líder é o mesmo. A hierarquia é a mesma. Verdade. Mas a questão até do respeito mesmo. Você tende a respeitar, você como funcionário, você tende a respeitar um líder. Quem é o líder? Ele é sim acima de você, porque existe a hierarquia, mas o líder, ele te impulsiona, ele te encoraja, ele puxa junto com você a corda, porque o escritório é seu. Eu falo sobre o seu contexto, certo? Sim, sobre a sua empresa, porque é mais fácil que eu estou falando diretamente com o dono do escritório. Se o seu escritório passar, Deus te livre, mas por uma maré difícil, como foi o Covid, por exemplo. Que a contabilidade estourou no Covid. Né? A contabilidade ela estourou no Covid, porque nunca foi um setor valorizado. Verdade. A contabilidade nunca foi. O departamento pessoal, ninguém nem sabia que existia. Né? A importância do departamento pessoal, ela veio, de fato, a gente viu ali na Covid. Né? Isso a gente eu falo com propriedade.
Mas você, como empresa, você está fazendo o que pelo seu funcionário? Você está exigindo, você está cobrando, mas você está fazendo o quê? Então, um líder, ele impulsiona, ele puxa. Primeiro, o escritório é seu, você é dono da empresa. Se você não descer para puxar a corda junto com os seus funcionários, vai ter um que vai começar a soltar. E os outros vão perdendo a força, porque ninguém faz nada sozinho. E quando você é chefe, você só faz mandar, gritar, esbravejar, exigir. Quantas vezes a gente escuta histórias de pessoas que adquiriram doenças ocupacionais voltadas para o psicológico? Quantas histórias a gente escuta de pessoas que tiveram burnout por causa do trabalho, do excesso do trabalho, da exigência do trabalho, e no final das contas, quando a gente pergunta assim, mas está valendo a pena? Financeiramente, está valendo a pena a questão da sua capacitação, você está crescendo, né? Você está avançando, ou você só está morrendo de trabalhar, ou você só está cumprindo as exigências do seu chefe, porque aí não é falar de um chefe. E a pessoa não está valendo a pena, e muitas chegam à exaustão, pedem demissão, começam a faltar, começam a botar atestados desenfreados, que as pessoas começam a pensar, fulano era tão bom, mas não sei por que agora fulano está uma decepção. Se analisa como chefe. Foi uma dessas indagações que eu fiz em uma palestra que eu introduzi, que eu mentorei, sobre a diferença de chefe e de líder. A gente cobra muito da nossa equipe. Muito. Mas muito pouco se é cobrado de nós, como donos, como gestores, entendeu? Então, há sim essa deficiência. E tudo começa na contratação. Verdade. Lógico que a gente não tem, de fato, como adivinhar, nem eu mesma. Uma bola de cristal. Não tem queria eu, mas eu seria muito mais fácil o meu trabalho. Verdade. Mas a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar se aquela pessoa lá na frente vai nos dar trabalho. A gente está vivendo aqui, o agora. Nesse processo aqui, ela passou. No seu processo ela passou, mas sim, você incentivou ela a continuar? Você está capacitando seus funcionários? Ou você só está exigindo que eles se capacitem? Você está criando treinamentos diferentes? Tem algum dia no mês do seu trabalho que o seu funcionário ele tem um dia ou um expediente que seja livre? Mas a gente às vezes nem está falando livre para brincadeira, a gente está falando livre assim, para ele aprender, para ele sair daquela bolha, né, e aprender. Até que nível as empresas hoje estão exigindo dos funcionários e até que nível elas estão fazendo? É a via de mão dupla que você está falando e que eu concordo muito. No processo de contratação, eu vejo que a habilidade é o que o povo mais quer saber, as pessoas mais querem saber. E levando para o meu contexto e para o serviço que eu propago, que eu quero levar para frente, esse projeto que eu quero levar, muitas vezes eu fico desestimulado, porque como é que eu vou mostrar para você a minha capacidade também, enquanto oferecimento de serviço, para procurar funcionários para você, que você está precisando para alavancar a sua empresa. Sim. Porque se você é tão autossuficiente, faça você sozinho. Exato. Né? Mas se você precisa, você nem me escuta. Você nem me escuta, você nem me ouve. Não, eu tenho aqui gente que faça. Tem, realmente. Por isso que tua vaga tá há 2, 3 semanas e aí não foi rolando ocupada. E você não ocupou. Verdade. Certo? Teu treinamento. Aí vem tua falta de gestão, de comprometimento com a tua própria empresa foi tão grande que as pessoas que tu colocaram nesses setores você não treinou, não capacitou, e hoje essas mesmas pessoas não têm capacidade, de que não gosto nem de usar esse termo de capacidade, não tem preparo suficiente para fazer a gestão de novas contratações. Verdade. Entendeu? Então, é um círculo muito doentio, se você parar para pensar, né? Mas eu não sei o que está acontecendo, as pessoas hoje não querem trabalhar. Eu concordo também. O mercado de trabalho, eu não vou só passar a mão na cabeça dos colaboradores, não. Lógico que tem empresa, a sua, por exemplo. Com certeza as pessoas que conhecessem mesmo a fundo o teu trabalho, o teu projeto, as tuas iniciativas dentro da sua empresa, com certeza eu ia querer trabalhar na sua empresa. Mas tem muita gente também que não quer. Verdade. Tem muita gente que simplesmente não quer. É aí onde a gente pode puxar um gancho, por exemplo, dos currículos mal feitos. Porque se você como
como colaborador, que está precisando colocar pão na sua mesa para trabalhar. Você também tem investido em ver se o seu currículo está com a acentuação gráfica correta. Porque, para mim, eu, infelizmente, descarto, sim, currículos que muitas vezes a pessoa não se deu o trabalho nem de olhar se está certo. Tudo bem, tem pessoas que, sim, não sabem ler, não sabem. Como eu trabalho com construção civil, então a gente vê muito essa carência, às vezes, da Sim, educação. Então, varia de cargo para cargo. verdade, Né? concordo. É essa peneira que a gente tem que fazer, né? Mas ainda assim, determinados tipos de currículo, eu ainda prefiro ver a pessoa, porque se um detalhezinho eu não vou levar em consideração, mas eu vou dar esse insight para ela. Verdade. É essa a minha diferença, essa é a diferença do meu trabalho. Eu não te julgo, mas eu te ajudo. Eu não vou ficar calada vendo a sua maneira de se portar que está te Sim. prejudicando. Eu posso não te querer para essa vaga, mas eu vou te auxiliar. E pode ser essa atitude que tá fechando as portas, né? Da vaga ali. E de repente, com esse seu toque ali, a pessoa, opa, então se eu corrigir isso aqui, Sim, aumenta a minha probabilidade para que eu consiga ser contratado. Eu acho que dentro dessa perspectiva, né, do empresariado, né? Eu acho que fica como resumo dessa primeira parte, entender que a gente precisa não contratar às pressas, porque eu acho que a contratação às pressas também, até li, tem um livro muito bom sobre as contratações da Amazon, não sei se você já leu, sim. é bem interessante o processo seletivo deles, as formas que eles fazem, enfim, tem alguns gestores dentro da Amazon, e a pessoa passa por todos eles para fazer uma entrevista, é bem interessante. E o que eu queria trazer para esse ponto é que a pessoa que está ali, que vai contratar alguém para a equipe, que possa entender o que a gente conversou aqui, que possa ouvir esse podcast, né, anotar essas iniciativas, porque elas farão a contratação ter resultado Sim, positivo, claro. resultado esperado. Agora, numa perspectiva, que foi o que você falou um pouco agora, numa perspectiva de quem está sendo contratado. No seu ponto de vista, o que é que você acha que está faltando do pessoal, Rayane? Interesse. 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 Eu fico muito triste, José, quando eu convoco uma vaga no meu grupo, ligo para a pessoa também. Tenho um banco de dados, então tenho currículos que já me entregaram, que eu pego, enfim. E eu disponibilizo aquela vaga e a pessoa chega para mim e a primeira pergunta que a pessoa faz é: tá pagando quanto? Eu entendo que, sim, hoje e sempre, com o capitalismo, a gente precisa, sim, estar voltado para a questão financeira, porque tudo é É dinheiro, verdade. principalmente com o aumento das compras. Né? A gente está vendo aí o aumento das coisas está demasiado. Gasolina Verdade. oscilando, mercados aumentando, enfim. A gente entende a necessidade de saber o valor do salário inicial. Mas uma coisa que eu bato muito na tecla da pessoa que está me fazendo essa exigência, primeiramente o salário, quando vem me perguntar sobre o salário e horário e jornada de trabalho, né, que é a mesma coisa, horário e jornada, essa mesma pessoa, quando eu vou olhar o currículo dela, ou quando eu passo um tempo conversando com ela, é uma pessoa que não está buscando se capacitar. Ela não está buscando se capacitar, ela não tem. Não desprezando quem só tem ensino médio. Meu pai tem só ensino médio. Eu bato muito na tecla do meu pai para o meu pai fazer um ensino superior pela inteligência, a capacidade que meu pai tem. Meu pai é uma pessoa assim, genial, inteligentíssimo, e ele vai fazer um curso superior que eu vou destiná-lo a Show. fazer. Mas meu pai teve muito interesse. O que você imaginar de cursos de capacitação do Sebrae, naquela época que existia muitos, que eu nem sei como é que está hoje os cursos de formação do Sebrae, não tenho tanto acesso a eles, mas o que meu pai tem no currículo dele de cursos de capacitação, interesse próprio, e muitas vezes das empresas pelas quais ele passou, que direcionou ele ao mercado. Fez, não fica aqui só nisso aqui. Voa. Então, o que falta nos candidatos hoje, é por isso que eu disse, eu não vou passar só a mão nos empresários, vamos falar dos candidatos também. O que falta para mim, na minha opinião, como recrutadora e como profissional também, porque eu também sou CLT, né? Então, assim, o que falta nos profissionais hoje é interesse.
Você está cobrando um emprego que te pague um salário razoável, que seja de segunda a sexta, porque ainda tem essa exigência, que seja de segunda a sexta, mas você não se capacita. O Gov tem uma plataforma incrível chamada Aprenda Mais, que tem. Eu já fiz cursos lá. Vários cursos lá. Eu já fiz cursos até para terminar meu próprio curso de recursos humanos. E os cursos. E não são cursos básicos, não. São cursos de caráter de nível elevado, principalmente para pessoas que não têm não tem assim tanto direcionamento e instrução. Mas tem esse interesse de fazer esse curso? Não tem. Mas quer exigir aquela vaga. Às vezes nem sabe que Às tem vezes isso aí, nem né? sabe que tem, porque a FGV tem cursos. Também tem cursos, são gratuitos também. A Fundação Bradesco tem curso. Tem curso, eu estou citando o do Gov, porque o do Gov são fantásticos e em todas as áreas que você imaginar. Verdade. Então, assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas os cursos são de graça. De graça, online, você faz em casa. Você tem não tem acesso a computador, mas você tem acesso a celular, eu tenho você certeza. Tem um celular. O problema é que a tentação do Instagram é maior. É muito. Eu tirei mês de sabático do Instagram. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu só vejo a necessidade para o profissional. Verdade. Mas pessoal nem tenho mais. Porque, e eu falo com o profissional, o Instagram, ele me atrapalhava muito. Eu não estou fazendo aqui apologia para excluir desinstale agora, não, é verdade. Não, e cada um tem sua mente, sua cabeça, sua capacidade de raciocinar, pensar e saber o que é bom para si. Verdade. Mas me fez mal. A um ponto que às vezes eu sou muito dispersa. Então, para melhorar isso, o que foi que eu fiz? Eu tirei todas as telas possíveis que tirassem do meu foco, que era me capacitar. Se eu estou aqui hoje, é porque eu estou me capacitando para chegar onde eu estou chegando. Se eu sou chamada para uma faculdade, por uma faculdade, como eu fui recentemente, para dar uma palestra para líderes, né, para ensinar a eles a diferença de você ser um chefe, de você ser um líder, e trazer a questão do comportamento não violento, que é a CNV, que é extremamente interessante, que inclusive é até uma dica para os empresários estudarem sobre o assunto, porque muitas vezes eles têm esse comportamento e nem sabem, é né? verdade. Então, assim, mas se capacite, estude e queira aprender. Essa questão de, mas eu não tenho treinamento. Se treine também. Verdade. A empresa tem que te oferecer, seria ideal te oferecer, ela seria. Mas se não você espere só por ela, dela, né? Verdade. Eu já trabalhei em lugares que só me ofereciam, de fato, o salário. E era o que eles podiam pagar. Mas o leque de informação, o leque de estudo, o leque de capacitação, o leque de aprendizagem que essa empresa me deu, eu não trocaria por nenhum salário. Verdade. E eu acho, inclusive, pegando o gancho sobre isso, às vezes a gente não tem noção, mas muita oportunidade está sendo gerada ali, né? Exatamente. Às vezes, realmente, o salário nem era o esperado e tal, enfim. Com certeza. Talvez o salário ele deixasse a desejar um pouco, mas em contrapartida, respirar aquele ambiente de oportunidade, de muito aprendizado, fazia com que, com certeza, amanhã você tivesse um salário bem maior, tendo em vista a experiência, o aprendizado que você acumulou. Sim. Porque, assim, você há de convir comigo que também a população hoje, né, as pessoas são muito imediatistas, né? Sim, então, a gente certeza. quer tudo, o resultado agora. Antigamente, a gente dizia que era a geração fast food, né? Do miojo, enfim. Mas agora a gente vê que a galera... os reels, são vídeos curtos, porque ninguém quer assistir um vídeo de 5 minutos. É verdade. A gente vai fazer um vídeo da propaganda do escritório, algo do tipo. A primeira coisa que a galera do marketing diz, e aí, vamos dar uma revisada no roteiro, porque a gente dá uma enxugada em algumas coisas, porque às vezes você pensa, idealiza de uma forma, quando você começa a falar ali, deu 7 minutos. Então a galera não vai assistir. Por que a galera não vai assistir? Porque a galera não quer mais assistir algo que seja... Então, eles querem... tudo... O time é agora. Tudo é agora. Então, assim, se você quer ter uma vaga, você quer ter entrar no mercado de trabalho, você quer ter um trabalho com qualidade, etc e tal, você precisa buscar essa qualificação. Exatamente. E nem sempre, como você bem falou, reforço, o ideal era que os empresários fornecessem esse material, esse aprendizado. Só que hoje, a internet, como você disse, às vezes o cara não tem um notebook, às vezes você não tem como ir à faculdade, mas você tem um celular, você tem... Então, hoje, com o advento da internet e com tudo que ela pode proporcionar, cursos como FGV, que assim, é uma fundação
altamente respeitada, né? Pois é, a fundação que são bancas para concursos Para públicos. concursos públicos. E você ter acesso a cursos gratuitos, talvez você que está aí em casa agora, você nem sabia que tem. Então faz o teu cadastro, acessa o Gov, usa a tua senha Gov, busca os cursos que tem lá. São cursos em diversas áreas. Então, assim, é algo que também depende um pouquinho. Depende muito. Não é porque verdade? o tempo que você tá. Eu volto a dizer, eu não estou fazendo apologia pelas redes sociais, a exclusão delas da sua vida. Sim. Né? São muito boas, são válidas. Quantas pessoas a gente não reencontra depois de anos Verdade. numa rede social? Sim, tem muita coisa boa. Justamente por ter muita coisa boa, essas iniciativas que tem por causa das redes sociais é que você tem que olhar com outro aspecto. Sim. O tempo que você passa olhando um celular, olhando a vida dos outros maravilhosos, e se comparando no Instagram, que a gente sabe que a gente só vê ali aqueles segundos que a pessoa permite e que ficando você deprê, né? Porque a vida veja. dele é perfeita, a minha Exatamente. não é. Eu sei que é difícil, parece muito clichê, parece muito fácil. A gente sabe que existe, principalmente quem trabalha numa jornada de 44 horas, a gente sabe que muitas vezes a gente chega em casa e a gente quer sair daquilo, do óbvio. Eu passei o dia todo trabalhando, cansada, minha mente está cansada, estressada. Eu vou olhar que é para me distrair, certo? Mas essas são as mesmas pessoas que estão se distraindo, que estão cobrando por vagas maravilhosas. Verdade. Que estão cobrando por faltas de oportunidades também. Porque eu sigo Instagrams que são voltados para vagas, até para poder oferecer meu serviço para as empresas, eu saber quais são as empresas, como eu vi a sua, por exemplo. E o mercado está enorme, está muito expansivo de vaga. Tem sim vaga, tem muita vaga sim. Lógico que a gente sabe que o índice de desemprego é grande, a gente sabe, mas tem muita vaga. E muita vaga. E eu estava no caminho para cá, eu estava vendo uma entrevista que hoje, cada dia que passa, o índice de pessoas pedindo demissão está até maior do que pessoas que estão querendo ser contratadas. Liguei. O índice de pedido de demissão, na minha opinião, está aumentando justamente pela falta de interesse também dos funcionários a quererem se dedicar ali porque estão ganhando pouco. Eu entendo a gente querer uma melhoria para nós. Claro que eu entendo. A gente nunca vai achar que está ganhando o suficiente, porque está tudo aumentando. Mas, às vezes, estão numa empresa com oportunidades, com chances de crescimento. Mas eu estou ganhando aqui, não está dando para mim. Não tá. Sim, mas você está fazendo o que para você também ser visto dentro dessa empresa? Perfeito. Você está fazendo o que para você ser visto dessa empresa? Não é, estou falando de babá, não. Eu não estou falando de bajulação, não, que eu detesto. É outra coisa. Eu estou falando né? de você ir além. Mas aí eu entro num assunto também que é muito importante, na minha visão, Jussi. Eu, como profissional, já vivi muitos momentos do seguinte caso. Eu tenho muito a agregar dentro da empresa. Eu tenho muito para trazer dentro da empresa. Eu tenho muito para passar para a empresa. E a chance não é dada pelos empresários. Pelos empresários, perfeito. Concordo. Entendeu? Esse também, agora puxando a orelha dos empresários, você está valorizando o funcionário que está com você? Você está ouvindo ele? Você está... porque muitas vezes a gente tem ideias incríveis. Eu tenho ideias incríveis, expansivas, que talvez trariam uma melhoria para a empresa. Mas muitas vezes a gente não é ouvido. Porque eu sou o dono, não estou falando que é o meu caso, mas assim, num caso geral, que eu já vivi e que já escutei muitas reclamações, né? Eu tenho ideia tão boa, a gente chega no dono e passa, vamos fazer esse projeto aqui, porque eu levo o projeto, levo a conclusão do projeto, levo o que esse projeto vai nos trazer de benefício, porque nem tudo é dinheiro, que é uma coisa que as pessoas precisam entender também, nem tudo é dinheiro. Trago esse projeto incrível, a pessoa olha, quando a gente tiver um tempo, a gente discute mais sobre isso, porque eu não posso parar agora, nesse momento, porque esse não é momento da gente parar para fazer isso, porque vai levar muito tempo, porque não sei o quê, porque... Tá certo. Isso acaba muitas vezes, aí eu entro agora para a questão do funcionário. Isso desestimula também. Verdade. Porque você, às vezes, tem esse interesse de trazer, de aprender, de levar, e você, como empresário, você não quer.
Porque talvez você tenha, não sei, às vezes até uma insegurança que aquele teu funcionário pode até te deixar e você fala, eu vou segurar a rédea dele aqui, porque eu não vou passar ele para frente dessa forma, entendeu? Então, sim, existe ambos pecam. Os colaboradores e os candidatos pecam por falta de interesse, por falta de querer mesmo, de procurar melhora. Eu dei uma palestra uma vez ensinando como baixar CTPS digital. Tinha gente que não sabia, né? Não, porque eu não sei, porque não sei o quê. E eu indaguei na mesma hora, certo? O seu celular, se eu abrir seu celular e pedir para você botar no Google qualquer coisa, você não vai saber o caminho até chegar? Se eu pedisse para você olhar no seu celular, como é que acessa a sua conta para ver se eu disse que depositei um dinheiro para você e você não sabia como olhar? Por que você não quer saber baixar uma CTPS digital? Uma carteira digital, que a gente está aí desde 2019. Tem gente usando carteira física porque diz que não sabe. E o passo a passo está no site do Gov. É aí onde eu falo sobre a questão de interesse. Buscar informação, conhecimento. Né? E esse tempo que perdem em redes sociais, que eu até entendo, porque a gente vive a geração TikTok. É verdade. Quem é hoje que quer estudar, que quer trabalhar para ganhar um dinheiro que muitas vezes não chega ao esperado? Se você faz qualquer tipo de vídeo na internet e você bomba, se você tiver a sorte de bombar, e você ganha milhões. São muitas camadas, José, que se a gente fosse, de fato, entrar em várias, a gente passaria a noite inteira falando e a gente não chegaria a uma conclusão final do que é que está sendo um pecado de fato, desde da visão do empresário até a visão do colaborador, entendeu? É porque são muitos pontos, né, que devem ser levados em consideração, mas eu acho que, assim, para quem está assistindo, já deve ter entendido que tanto a empresa precisa buscar processo de melhoria, quanto o colaborador. E sobre o que você falou, assim, é altamente pertinente, porque existem vagas, existem pessoas que querem trabalhar, e você está no meio aí tentando linkar essas pessoas, né? A vaga com aquela pessoa que quer trabalhar. Então, a gente está quase caminhando para o final também. O tempo passa muito rápido quando a conversa é boa e o assunto, ele por si só, ele também traz muitas observações. Então, já eu vou pedir para você fazer o seu merchan aí, deixar as redes sociais, enfim. Quando a gente fala sobre as redes sociais, tem até um aplicativo no iPhone, eu acho que nos outros também deve ter, que mostra exatamente quanto tempo você passou navegando, né? E às vezes chega até notificação. Pronto, aí eu achei interessantíssimo isso, porque às vezes... eu vou nem falar o hábito de ler, eu gosto muito de ler, gosto muito. Eu tenho minhas compras lá, eu vou juntando, eu faço assim, eu vou salvando aqui os livros que eu acho interessantes, sabe? Que aí quando é novembro na Black, geralmente aí tem os descontos, aí eu já compro tipo 12. Aí fica um pro mês. É assim, beleza, mas eu não vou nem falar sobre a leitura, porque às vezes o cara não gosta de ler livros e tal. É uma questão de gosto, é uma questão de gosto. Beleza, mas pelo celular você consegue ter essa informação, você consegue fazer um curso, você consegue fazer um online, você consegue acessar informações. A gente eu sou do tempo, por exemplo... que ia para a biblioteca para poder fazer os trabalhos de escola, entendeu? É o meu tempo Hoje também. em dia você não precisa disso, você tem, não precisa. E você tem todos os livros, você tem PDF. Eu não gosto de folhear, eu gosto de ler digital. Eu prefiro os livros físicos. Eu também prefiro o físico, mas assim, se você prefere digital, tem essa possibilidade. O importante é que você busque a informação, o importante é que você porque assim, as empresas estão procurando essas pessoas e assim, precisa que essas pessoas despertem para essa necessidade da busca. Certeza. Eu acho que o conhecimento, ele é um conhecimento, deve ser contínuo, né? E aí eu reforço também, não só o candidato, e sim a empresa, né? Cumprir os combinados, oferecer boas condições. Se o salário não é esperado, dar condições a ele em outras coisas para que o colaborador se sinta à vontade e também desafiado, dá oportunidade, dá responsabilidade para que ele se sinta... Exatamente, que ele cresça, né? É a questão do microgerenciamento, né? Exato. A gente fica muito... Eu noto que grande parte dos donos pegam tudo para si. Esquecendo que são seres humanos. Verdade. Que podem adoecer, podem chegar em fases que precisam dar uma parada mesmo. E, não, isso aqui você não vai conseguir fazer, não.
Aí isso aqui você não vai... Aí quando ele explode, porque ele não consegue mais dar conta, porque é humanamente possível dar conta de tudo sozinho, Sim. ele quer exigir do funcionário que, não, ó, eu tô aqui, ó. Eu tô É. aqui com você. Me diz como é que eu te ajudo, que eu te ajudo. Me prepara, Me né? prepara, Me me ajuda. capacita, me mostra, ó, eu tenho interesse aqui de aprender. Me mostra, me guia. E porque muitas vezes não confia, porque isso é um problema. Como é que você tem um Verdade. funcionário que você não confia? É. Eu não confio nele para passar isso aqui para ele. Então, tira esse funcionário É. da sua Então equipe. não deveria estar no time, não. Aí é onde entra o processo da contratação. Exato. Porque no processo da contratação, a gente tem como ter, pelo tempo de experiência que a gente também tem, a gente tem como ter uma noção quem é confiável e quem não é. Verdade. Lógico que até mesmo as pessoas que já foram confiáveis, elas podem dar uma derrapada. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Sim, A gente sim. é como a bola de cristal, a gente não Então tem. Mas você tá demandando tudo para você. Seu funcionário, quantas vezes eu cheguei já em lugares que eu trabalhei, por favor, eu tenho capacidade de aprender isso aqui, me passa para você desafogar mais. E a pessoa não querer. Então, nem Verdade. sempre também é funcionário. É o que eu estou dizendo. São É uma camadas, balança, né? são balanças. Que precisa Tem estar hora equilibrada. tem hora que o empresário está com a razão, tem hora que é o candidato Exato. não. E abrir, como a gente estava falando nos bastidores, está perto de terminar, mas é um assunto que eu quero muito enfatizar, porque eu vivo com pessoas que têm essa dificuldade e eu não queria deixar de falar. Todo mundo vai fazer 40 anos. Quem não tem vai fazer, né? Todo mundo, ou quem já tem. E uma coisa que meus candidatos, quando eles falam comigo, muitos são 40 a mais. Sim, perfeito, E verdade. eu tenho familiares que são 40 a mais. Eu vou daqui a pouco fazer 40 a mais, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer 40 a mais. E as empresas, elas têm um olhar muito crítico. Eu não vou usar o nome preconceituoso porque é muito pesado. Mas elas têm um olhar muito crítico quando é essa questão do eu não vou contratar 40 a mais porque eu vivo no mundo da tecnologia hoje. Existe essa resistência no Existe caso. muita. Porque eu vivo no mundo da tecnologia hoje, os avanços tecnológicos, uma pessoa de 40 anos não acompanha fácil. Porque sim, tem muita gente de 40 anos que sabe mexer no telefone, Sim, que verdade. tem telefones melhores do que os nossos, mas tem muitos que realmente não sabem, que não têm esse acesso ao digital, que não tiveram interesse esse acesso ao digital, entendeu? E por causa disso são excluídos do mercado de trabalho. E eu acho Poxa. muito injusto, porque a bagagem, a experiência e o comprometimento, o respeito e a transparência de uma pessoa que tem mais de 40 anos, não desfavorecendo nem diminuindo os jovens. Não, eu sou jovem, você é jovem. A gente sabe também no nosso comprometimento. Sim. Mas pessoas, essa tendência das pessoas que são 40 a mais, terem uma bagagem tão maravilhosa, tão grandiosa. Eu amo entrevistar pessoas de 40 a mais, porque a diferença do perfil delas para a juventude também é notória demais. Por que você não lança a diversidade na sua empresa? Eu tenho jovens, aquele filme, não sei se você já viu, Um Senhor Estagiário. Eu pensei nele agora. Aquele filme é perfeito. Eu passei para minha equipe, inclusive, Aquele filme é perfeito. Por que você, como empresário, você não diversifica as faixas etárias dentro da sua empresa? Por que com a pessoa de 40 anos? Por que as pessoas de 40, 50 têm, ou que são hoje empregadas, elas têm pânico de serem demitidas? Elas estão em trabalhos que elas às vezes nem gostam, desesperadas por viver aquilo ali há 10, 20 anos, mas não podem sair dali porque sabe que o mercado não vai pegar elas. A absorção não vai ser fácil, né? O mercado não vai Absorver. abraçá-las com o mesmo afinco que está abraçando pessoas de 22, 23. Por que não? Aí eu volto para aquela frase inicial. As habilidades, elas são treináveis, mas o comportamento não. A essência, a personalidade, o caráter, jamais. Você é o que você é. Você pode melhorar, mas dentro daquilo que você é. Dentro daquilo que você já tem. Então, eu me entristeço muito com esse posicionamento que nem todas as empresas têm, mas a grande maioria tem, da falta de
senso e de cuidado de olhar para esses profissionais com zelo e com respeito. Porque se você é um dono que não tem 40 anos, mas você vai ter. E se sua empresa, Deus me livre, desse errado, você não ia ter que entrar no mercado, porque você não tem que levar sustento para sua família. Verdade. E você tem 40 anos. E se você não for dado a chance, não for ouvido que você tem 40 anos, você vai se sentir como? Verdade. E assim, eu mesmo passei por uma candidata recentemente que, graças a Deus, ela conseguiu uma colocação. Ela tinha 40, não que ela tá viva, ela tem 43 anos. E ela estava há 5 anos sem conseguir uma vaga. 5 anos. Poxa. Ah, Rayane, mas será que ela realmente era uma funcionária boa? O currículo dela, como é que era? A capacidade... Não, ela realmente não era... Todas as entrevistas que ela se interessou em ir também. Um currículo muito bom, formado em ensino superior, cheio de atrativos, o currículo dela, de capacidades e experiências. Mas ela disse, eu senti em todas as empresas que eu fui, que o problema, de fato, as vagas que eu quis, de acordo com as experiências que eu tinha, a minha idade foi um problema. E até mesmo os próprios RHs, porque aí eu já saio da questão do empresarial também e vou para o RH, que você é funcionário tanto quanto eu, Sim. quanto a pessoa que está se candidatando. A gente não pode esquecer isso, ter o interesse de olhar para essas pessoas também. Eu mesmo, se eu pudesse, grande parte dos meus contratados seriam pessoas de 40 a mais. Não com preconceito. Nos jovens, tem muitos jovens que são um primor de responsabilidade e de interesse. Verdade. Mas é porque esse pessoal, essa faixa etária, é uma faixa etária que tem que sim ser aproveitada. Verdade. Os empresários precisam sim olhar com mais carinho, com mais humanidade, com mais visão profissional de diversificar a faixa etária dentro da sua empresa também. E eu acho que isso aí traz um equilíbrio, né? Porque, Sim, com querendo ou certeza. não, você tem aquela questão do jovial, as ideias e tal, o mundo internet, o mundo digital e etc. Mas você tem todos esses atributos que você mencionou, como responsabilidade, comprometimento. Eu vejo muito isso, assim, nos contratos, alguns contratos que eu fecho com jovens. E, assim, as ideias brilhantes, tal, digital, tipo ideia de startup, algo assim, inovador, bem Faz parte realmente... da essência e da geração dele, né? E é também. bacana demais, Sim, eu claro. acho altamente interessante. Agora, me chama a atenção que realmente eles não têm o senso de comprometimento, aquela coisa da mão apertada e apenas Sim, e tal, com e você sentir certeza. aquela firmeza, sabe? Às vezes a volatilidade, ele te troca com muita mais rapidez, assim, por não entender o processo todo, entendeu? Exatamente. Porque às vezes a culpa, às vezes, grande parte das vezes, a culpa não é do jovem. Exato. É a idade dele. É a geração, é a né? geração Verdade, dele. que é uma Né? geração. E todos nós fomos jovens. Certeza. Né? A nossa visão hoje é muito mais pé no chão do que antes. Mas nós já tivemos a mesma cabecinha Com de certeza. vento que uma parte deles tem. Verdade. Mas eu me sinto confortável quando eu converso com pessoas dessa idade. Meus grandes amigos têm 50 a mais. E não é porque eu não gosto de ter amizade, porque eu tenho amizade com as minhas amigas que são da mesma idade que eu, que são Sim. mais novas do que eu. Só que eu sou meio que camaleão. Eu me. Entendi. Cada local que eu tô, eu tenho a cabeça daquela pessoa que tá do meu lugar, que tá do meu lado. Se eu estiver sentada com a sua filha, eu tenho a cabeça dela. Massa. E eu tô sentada com você, tem a sua cabeça. Se eu estiver sentada com uma pessoa de 60 anos, eu tenho a cabeça da pessoa de 60 Se anos. adapta. Né? Eu me adapto muito fácil. Mas, gente, todo mundo é assim. Verdade. Mas as pessoas, eu tenho certeza que os contratos que você fecha com pessoas da sua idade para frente, de 40 para frente, você fica muito mais sossegado. Verdade. Porque você sabe que não, volto a dizer, não todos merecendo, os jovens. Tem muito Forma jovem alguma. empresário que tá dando show Verdade. de nível de responsabilidade, de capacidade. Conheço vários, tenho amigos que são assim, admiro eles demais, mas eu percebo sim que quando a gente tá numa conversa e eles estão me passando o feedback do que está acontecendo no mundo corporativo deles,
eu noto que tem muita pressa. É a questão do imediatismo. Tem muita pressa em eu quero para agora, eu quero para já, eu tô achando que eu não tô alcançando nada. E quando a gente é mais velho, quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a dizer, não, peraí, eu tô alcançando muita coisa. Verdade. A minha régua não é a mesma que a do outro, eu vou ficar aqui nessa zona aqui, não ficar na zona de conforto, lógico que não. Mas eu vou ficar aqui nessa zona aqui, porque o que eu preciso aprender tá aqui agora. Tá aqui nesse quadrado, exato. Tá aqui nesse momento. Quando chegar a minha hora de alcançar, eu vou alcançar. Esse talvez seja o problema de só ver o jovem como o puro suco brasileiro, esquecendo que o puro suco brasileiro também é quem tem uma bagagem assim que pode trazer muita qualidade, muito... Até para o próprio jovem que está ali. Verdade. Por isso que tem que ter essa diversidade. Verdade. Até para o próprio jovem. Trazer o equilíbrio, né? Ele trazer aqui. Porque eu me sinto honrada pelas amizades que eu tenho, que têm essas idades, que têm idade de ser meus avós, meus pais. E eu aprendo tanto com essas pessoas. Verdade. Eu me sinto tão agraciada na convivência com essas pessoas, entendeu? Que isso não faz de mim melhor do que elas, nem elas melhores do que eu. É uma troca de aprendizado. Então, é isso que eu enfatizo sobre a contratação de, sim, funcionários que tenham um nível maior de experiência, certo? Para que a sua empresa se enriqueça. Porque todo mundo aprende. A gente está conversando... Eu fiz... desde do convite para vir para cá, eu idealizei vários papos que a gente poderia ter. E jamais pensei que a gente chegaria nesse de agora. E você está aprendendo, eu aprendo. Verdade. Você verdade. você aprende com seus entrevistados. É uma troca. E por que não ter essa troca dentro das empresas? Porque a gente limita, só contrato homem. Eu já escutei muito disso. Eu só contrato homem porque mulher dá muito trabalho. Mulher tem período, mulher pode engravidar, mulher tem dor de cabeça, mulher... A maior parte, eu já trabalhei num setor completamente feminino e são, até hoje, as mulheres mais incríveis que eu conheço. Show. Então, é o que eu digo a vocês. A gente poderia passar uma noite inteira falando e a gente ainda ia achar pontos que tem de deficiência dos dois lados, empresarial e a questão funcional, né, que parte para o colaborador. Mas, pessoal, então você aí que está em casa, com certeza viu que tem muitos pontos aqui que são interessantes. Se você quer reduzir questão de problemas na hora da contratação, assiste esse podcast novamente, anota alguns pontos. Rayane já vai deixar aqui os contatos dela e aí se você precisar de um apoio profissional, pessoal, não ache que é besteira. Você que está contratando aí, não tente fazer isso sozinho, não é uma tarefa fácil. Você vai acabar ali fazendo perguntas às vezes que nem vão te ajudar, você vai ficar perdido. Porque você está contratando, pensando na venda, pensando na compra, pensando em... Faça o seguinte, tragam pessoas que entendem para que te ajude nesse processo, que não é um processo fácil. E é um processo muito importante. Outra dica que eu queria deixar aqui, assiste o filme que a gente comentou, porque o filme é sensacional. Ela fala exatamente no filme, trata sobre esse equilíbrio. A proprietária da empresa, ela é bem jovial, tem uma mentalidade bem atualizada e ele traz todo esse equilíbrio de temperança, responsabilidade, começa dirigindo o carro para ela. Que ela foi muito resistente até a contratação dele. Quando ela viu que seria ele o contratado, ela não acreditou na capacidade que ele teria, né? Porque ele, de fato, era um senhor, né? Eu acredito que tinha para os seus 70 e poucos anos. E ela levou vários tapas com luva de pelica, né? Como a gente trata aqui, né? E na Paraíba a gente tem esse ditadozinho. Ela apanhou mesmo com luva de pelica, e ele com toda a sua classe, educação, com toda a sua bagagem, isso que eu falo para eles não serem ficados de lado. Fez a diferença. Eu lembro de uma cena bem importante desse filme que me chamou muita atenção, a questão de uma mesa. Tem uma mesa lá que era toda bagunçada, tempão. Eu lembro. Várias pessoas, a proprietária anda de bicicleta dentro da empresa, você vê o quanto é grande, né? E aí várias pessoas lá e ninguém ajeitava a mesa. Ele foi contratado, depois de alguns dias a mesa já estava... E ela perguntou, quem ajeitou? Ela tomou um susto, na verdade. E ela ficou tão aliviada porque ela
e ajeitar a mesa. Verdade. Ela como dona, ela chegou um momento que ela pensou, Eu eu vou mesmo ajeitar, faço. eu vou mesmo resolver. E ele resolveu. Verdade. E ela achou que tinha sido qualquer tipo de funcionário que tinha Menos feito ele. menos ele. E ela não tinha cobrado E isso ela pra não ele tinha fazer. cobrado. Então, assim, Esse é o senso muito grande de comprometimento e responsabilidade. é isso que eu acho incrível. E fica aí como tarefa de casa pra você que tá nos assistindo. Assiste esse filme, vale muito a pena. É, assim, excelente. É um filme muito leve também. E, enfim, eu não vou dar mais spoiler que a gente falou algumas coisas. Assiste esse filme. Rayane, eu queria agradecer de Eu que verdade agradeço. você ter aceitado o meu convite. Eu acho que tem outros pontos que a gente pode marcar, outros Sim, com episódios aí pra certeza. você trazer mais Com know-how certeza. e a gente trazer casos práticos aqui para que a galera entenda o quão importante é essa questão da contratação. Queria que você deixasse suas redes sociais, né? Certo. Não sei, seu WhatsApp ou o próprio Instagram, mas como o pessoal pode te contactar. Você, empresário, como eu disse, não tente fazer isso sozinho, peça ajuda. Então, o Rayane vai estar aqui agora dizendo como eles entrarão em contato. Bom, Rayane. gente, o nome do meu Instagram é Munhoz Cardoso Oportunidades, certo? Porque, como eu disse, sou eu e outro rapaz que entramos meio que em sociedade para esse projeto. Ele sempre me ajudou muito com essa questão da contratação, da busca de talentos. Ele também, uma das formações dele é recursos humanos, então ele também tem esse olhar clínico junto ao meu. Então, o nome do Instagram é Munhoz Cardoso Oportunidades. Ele tá com pouquinha gente, tá começando agora, é um bebezinho, a gente tá criando ele com muito afeto e amor para que ele cresça. E a minha intenção é ajudar o próximo. É muito reconfortante quando você escuta também dos candidatos que faziam anos que eles estavam procurando, faziam meses que eles estavam desempregados. Eu vou colocar pão na mesa. A dimensão do processo seletivo, a dimensão de você conseguir uma colocação para o seu candidato, vocês não têm noção da gratidão que é, da gente poder ajudar pessoas que de fato estavam precisando. Dessas mesmas pessoas com mais de 40 anos, que hoje estão empregadas, graças à nossa indicação, graças à nossa entrevista, que foi muito bem feita. Eu mando folders com dicas de entrevista que eu mesmo faço. Então, assim, existe um comprometimento muito grande no meu trabalho. Ele é uma ligação do meu, ele é uma ponte diferente do meu, porque eu não trabalho no CLT com recrutamento, ele é um extra meu, né, que um dia eu pretendo que seja só ele, mas assim, dê a oportunidade aos empresários que têm interesse, se deem o benefício da dúvida, né, de pegar uma pessoa que está aqui mostrando que sabe, que tem interesse e não sofra por más contratações, né? Na verdade, não é nem más contratações. Não sofra com pessoas que não estão cabendo no seu perfil. Né? Faça um bom contrato, faça uma boa seleção, faça um bom processo. E eu estou aqui para ajudar. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Eu sei que bom que aquela ligação para oferecer meu serviço se tornou uma amizade. Estou disposta sempre que você precisar e quiser para a gente vir aqui bater esse papo. Se a gente pudesse, a gente ficava mais tempo, porque Verdade, tem muita verdade. coisa para falar, Verdade. né? Muita coisa para fazer. E é isso. Eu espero que sigam o meu Instagram e que, independente de qualquer coisa, que o que você está fazendo aqui, que é muito importante, fundamental, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. seja reconhecido, seja visto, assistam, compartilhem, enxerguem como esse seu podcast como uma abertura mental, né? Como uma abertura de mente, que se dediquem a fazer hoje empresas boas, com culturas boas. Chamem pessoas para trabalhar na sua empresa, não porque vocês pagam salário, porque essa é a obrigação de vocês. Verdade. Mas chamem as pessoas para trabalhar na sua empresa porque você é um exemplo. E a empresa e a pessoa que for trabalhar na sua empresa, ela vai estar feliz, porque é com você que ela trabalha. Massa. Pois é, pessoal. Então, veja, muita coisa boa aí. Um assunto riquíssimo. Queria agradecer demais a todos vocês ter ficado até agora, tá ok? Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Real Pet Shop e tantos outros aí. Equipes, pessoas que estão vestindo a camisa, comprando a ideia desse contador louco. Eu até falei isso em outro episódio, contador louco, porque eu decidi deixar de ficar só no escritório ali ajudando as empresas que eu tenho um contato direto, né? Então a gente, com esse podcast, estamos aqui investindo, gastando para que a gente consiga passar informação para você e você não precisa gastar nada.
Então, assim, eu queria agradecer demais essa J Barros Contabilidade aqui e tantos outros, a Clique Criativo, Quintal da Cícera, outras empresas que têm vestido a camisa junto comigo. Então, assim, se você tem interesse em colocar sua marca aqui também, entre em contato conosco, nos apoie, porque na realidade a gente vai crescer junto. O podcast, ele tem essa função, te ajudar a conseguir a ter resultados diferentes, resultados positivos e com certeza lucrar mais. Então sejam todos muito bem-vindos a cada novo episódio, divulguem, se inscrevam e ativem as notificações. Beleza, galera? Deus abençoe a todos aí e até o próximo episódio. Valeu!